Saudações colores, eu sou o Fio, esse é o canal Gol de Barriga e nesse sábado que o Fluminense não joga, o Fluminense joga amanhã em Cariacica contra o Madureira, espero que ganhe pra gente com moral pros clássicos, que é um dos assuntos desse vídeo aqui, tá? Falaremos dos números da gestão Mário Bittencourt nos clássicos, contra o Botafogo, Vasco, Flamengo e no geral, tá? Levantamos esses números aqui, vamos trocar uma ideia sobre isso. Falaremos sobre João Neto indo pro Portimonense e também de um assalto ali, alguns jogadores do Fluminense perderam um carro ali e os seus pertences logo após o jogo contra a Portuguesa, tá bom? Então, vamos começar essa resenha aqui logo. Lembrando só pra vocês que a ideia aqui muito é ser, a gente sempre brinca que a ideia é ser um papo de bar e tal, e uma vez por mês a gente faz um encontro com uma galera, tá? Com a galera, com vocês, quem puder. Então hoje, provavelmente você tá vendo isso aqui, tá rolando, então você tá vendo isso aqui assim que saiu, mas hoje, 1h da tarde, estarei no Mini Market lá, tomando uma cerveja com uma galera, conversando e conhecendo alguns de vocês, tá? Então quem quiser colar lá, 1h no Mini Market, na Rua Isidro Figueiredo, número 7, acho que é isso. A Rua do Bar dos Esportes ali, né, pra quem tá acostumado no Maracanã. E estarei lá, geralmente vai ser no último final de semana de todo mês, tá? Essa resenha ali, pessoal, pra sair um pouco da internet, né? Enfim, vamos rodar a vinheta e começar esse papo de bar aqui. Antes de começar, tá? Só pedir pra galera se inscrever no canal, deixar o like, que ajuda muito, tá? Então confere se você tá inscrito, se não, clique em inscreva-se aqui e deixa o like no vídeo também pro vídeo chegar pra mais gente. Vamos lá, o primeiro assunto, infelizmente, não é futebol. Vou começar ali de trás pra frente os assuntos que eu falei. Mas alguns jogadores do Fluminense, notícia exclusiva do Emiliano, lá do Sodanense, amigo, pessoal todo Sodanense, Emiliano, o Vago, o Renan, o Alexandre também, todo mundo ali, amigo pra caramba da gente, então notícia exclusiva deles, tá? Só pra dar crédito aqui. Enfim, após o jogo contra a Portuguesa, na saída do Luso Brasileiro, 4 jogadores do Fluminense em 2 carros, passando pela linha amarela. É um local que quem mora aqui no Rio de Janeiro sabe que acontece, infelizmente, isso algumas vezes. Teve um arrastão e acabou tendo seus carros. Foram 2 carros, né? Eles estavam divididos em 2 carros. Tiveram carros e o pertence levados ali, foram assaltados. Mas tá tudo bem com os jogadores. Felizmente só foi bens materiais ali. A notícia do Emiliano diz que já tiveram de volta seu pertence, já recuperaram tanto os carros eu sei que recuperaram, pelo que eu entendi, os carros, os pertences, a polícia já recuperou, então menos mal, foi só um susto, mas é sempre um susto, né? Então, infelizmente. Agora, curiosidade, esses 4 jogadores, quando eu saí do Luso Brasileiro, não sei se vai dar tempo de o Lucas colocar as imagens aqui na edição, mas na hora que eu tava saindo, eu gravei o pós-jogo do Luso Brasileiro e fui encontrar o Lucas e meu moleque, né? O Lucas tava com meu moleque pra gente voltar. Meu moleque quis tirar foto com alguns jogadores que estavam esperando pra ir embora ali, né? E os jogadores eram exatamente esses, né? Lima, Thiago Santos, Lelê e o Keno, que é a galera da Tropa do Café, né? Um grupinho muito fechado eles no Fluminense, né? A Fluminense já fez uma postagem em relação a isso. E a maioria dos jogadores voltaram no ônibus, né? Mas eles voltaram de carro ali. Confesso que não lembro agora quem dirigiu, né? De quem eram os 2 carros. Mas, por curiosidade, a gente estava com esses jogadores um pouco antes do ocorrido. Mas ainda bem que não aconteceu nada. Foi só esse susto mesmo, tá? Vamos falar agora de uma coisa que tem assustado muita gente dentro de campo, que é o retrospecto recente em clássicos, tá? Levantamos os números aqui para vocês. A gente comentou no vídeo de ontem com vocês aqui a importância de ganhar no Botafogo, a importância de ganhar os clássicos, e aí a gente fez um levantamento do histórico da gestão Mário Bittencourt nos clássicos, né? Ano a ano e com cada time depois no geral. Então vai aparecer aqui do lado aqui esse histórico que a gente vai comentar, né? Na minha cabeça aqui, antes de fazer esse levantamento, era na minha cabeça não, é um fato, né? O Mário Bittencourt tinha um aproveitamento muito bom em clássicos e nos últimos 2 anos meio que desandou totalmente, né? A gente em 2023 se apegou muito a alguns motivos de tipo, muitos clássicos a gente estava focado na Libertadores e jogou com o time em reserva e tal, mas 24, aquela displicência, principalmente no Carioca, naquele começo que teve sim uma displicência e um abrir mão de muitos jogos ali, o que é um absurdo abrir mão de qualquer clássico, é uma coisa que me irrita muito. A gente vai comentar sobre isso. Mas enfim, vamos botar os números aqui na tela e a gente vai comentando, tá? Primeiro, o Vasco. O Vasco em 2019 a gente tem aproveitamento... 2019, lembrando que o Mário assume em junho, tá? Então a gente levantou só na gestão Mário Bittencourt. Então é a partir de junho ali. Se eu não me engano, dia 10 de junho que o Mário assume. O Vasco em 2019 a gente tem aproveitamento de 16%, 2020 77%, 2021 33%, 2022 100%, porque só jogou um jogo, né? Na época que o Vasco estava na segunda divisão, então jogava um jogo no Carioca, não enfrentava na semifinal, então jogava um jogo só. 2023 e 2024 44%. Esse é um adversário que era uma coisa mais equilibrada. A gente tem ali um 2020
onde a gente ganha 2 jogos e empata 1. Tem 2022 a gente ganha o único jogo. Mas os últimos 2 anos esse é o que menos incomoda, porque foi uma vitória, um empate, uma derrota. Como tá no contexto geral, parece que a gente tá perdendo pro Vasco e tal, mas eu acho que é muito mais no contexto dos outros clássicos que aí fica complicado pro nosso lado, principalmente o do Botafogo, que a gente vai falar agora, tá? Botafogo indo pra tela aqui, e esse é assim, é absurdo o que o Fluminense tem feito contra o Botafogo, tá? 2019 a gente tinha aproveitamento de 100%, jogou só um jogo, a mesma situação do Vasco. 2020, 60%, 21, 100%, 22, 66%. A gente tem uma derrota aqui em 22, que ainda é aquela derrota da semifinal que a gente se classifica, com o gol do Cano no final. Então ainda tem esse ponto aqui. Em 2023 e 2024 são 6 derrotas seguidas. E assim, você vai lembrar muito disso. Os jogos contra o Botafogo são os mais emblemáticos do Fluminense abrir mão de não ter vontade de ganhar. É o clássico pênalti do Calegari, é o clássico pênalti de cavadinha do John Kennedy. E o time todo reserva aqui, era uma decisão pra mim muito errada, porque nesse jogo aqui que a gente perde 4-2, se a gente coloca o time principal, a gente podia ganhar no Botafogo, até que o Botafogo tava com o time bem, não era esse Botafogo do segundo semestre, né? E aí a gente enfrentaria o Nova Iguaçu. O Fluminense fez questão de poupar para enfrentar o Flamengo. Não fez sentido nenhum, foi uma administração foi um planejamento horroroso que me irritou muito. Agora vamos de Flamengo, tá? Flamengo 2019, ali a partir da metade do ano, é um jogo e uma derrota, 0%. Em 2020, 22%. 2020, você vai lembrar, era aqueles jogos que a gente jogava muito bem e brigava e tal, mas perdia a maioria dos jogos, tá? Lembra aí só a vitória com o gol do Iago Felipe, né? Em 2021, aí começa. A Fluminense tem um aproveitamento de 72%. Em 2022, 67%. Em 2023, tem 43%, que é ruim, mas é porque no começo a gente ganha no Carioca, né? Então fica muito... Pro nosso recente aqui é muito pior, porque Brasileirão a gente acaba perdendo. Em 2024, um aproveitamento de 26%, né? A gente tem uma vitória, um empate e 3 derrotas. Vamos no geral, que é o que importa esse debate aqui. A gente levantou a soma de todos os times e aí acho que dá pra gente ter um debate maior em cima desse número. Em 2019, a gente joga 4 jogos, tem aproveitamento de 33%. 2020, de 47%. 2021 e 22, aí é loucura, cara. Como era bom essa época aí, tá? Ganhar clássico. O debate aqui é ganhar clássico. Tá? Eu sei que alguém vai falar, não, mas a gente não tava ganhando o título, apesar que 22 a gente ganhou Carioca. 21 ganha 74% e 22, 69%. Então a gente tem a média de 70% de aproveitamento em clássicos. É um absurdo isso, se você for pensar na história do Fluminense. É uma média muito boa. A gente tá falando ali que a gente jogou 20 jogos nesses 2 anos, em 21 e 22. Nesses 20 jogos a gente tem uma média de 70% de pontos. A gente ia pra clássico sabendo que ia ganhar. A gente ia gigante pro clássico. Porém, 23 começa um desespero ali. A gente pontua só 33%, tem esse aproveitamento, mas muito tem esse debate. Não, é um time que estava poupando para Libertadores e tal, que é o discurso dos jogadores em 24, que em 24 eles não tinham essa desculpa. E a gente tem um aproveitamento de 24%. O Fluminense ano passado jogou 11 clássicos, ganhou somente 2, empatou 2 e perdeu 7. O Fluminense jogou 11 clássicos e perdeu 7. Me teletransportei aqui pro meio de novo. A pergunta é o que aconteceu assim com a gestão do Mário, né? Porque ele pega o Fluminense, vamos lembrar que antes disso a gente não vem bem em clássico também, tá? Antes da gestão dele. E aí ele começa ali em 2019, 20, começa a melhorar um pouco, 21 e 22 voa, e aí começa 23 e 24 perder os clássicos. E assim, conhecendo o Mário, trabalhei no Fluminense 4 anos, né? Nunca fui próximo do Mário, assim, devo ter trocado ideia com ele pouquíssimas vezes no sentido de sozinho, mas vi muito ele em resenha, conversando com outras pessoas, conheço muita gente que é próxima a ele. Com certeza o Mário gosta muito de ganhar clássico. É a imagem que a gente tem ali, lembra da época da pandemia, do Mário saindo na porrada, o Mário brigando com a diretoria do Flamengo ali na entrada do vestiário. E assim, me impressiona. O que a gente pode se apegar muito é que o Diniz tinha um histórico muito ruim em clássico e o Mano pode trazer isso de volta, né? Mas é importante demais. O Fluminense na temporada de 2021, por exemplo, não é uma temporada maravilhosa do Fluminense, a gente não conquista títulos, mas o clássico é uma coisa que traz esse torcedor pro estádio, que traz essa vontade, que traz confiança pro time e pro torcedor. Eu não fiz esse levantamento, mas se fizesse esse levantamento, com certeza essa média de público em clássico caiu muito nesses últimos 2 anos. Porque o cara não quer sair de casa pra perder um clássico. Além de, claro, da violência, o medo, ele não quer passar esse esforço pra perder. Então, assim,
mais uma vez, né? Mano Menezes jogou 3 clássicos, ganhou contra o Flamengo jogando muito bem, contra o Botafogo joga muito bem, e o Felipe Melo acaba entregando o final, e contra o Vasco é operado ali, não tem como a gente saber, o Fluminense não joga bem, mas não tem como a gente cravar, porque realmente o Daronco é o jogo que o Mário dá coletiva e afasta o Daronco, enfim, o Daronco nunca mais apitou o jogo do Fluminense. Espero que o Mano Menezes ganhe na quarta-feira, espero que o torcedor, quem puder, vá, eu sei que tem toda dificuldade de clássico, mas vá, mas é importante demais a gente ganhar no domingo e ir com moral pra cima desse clássico. Tem muita chance de a gente pegar um Botafogo, assim, largando, porque o Botafogo vai ter Supercopa do Brasil pra jogar ainda. O Botafogo começou muito mal, o Botafogo tá com 3 pontos no Campeonato Carioca. Então, assim, claramente a impressão que eu tenho é que o Botafogo larga o Carioca pensando no ano, e esse é um pensamento deles, e acho que o torcedor não vai questionar, porque os últimos anos, 2 anos, apesar da vergonha de 23 ali, da pipocada clássica, mas é um ano onde eles conseguiram jogar bem no segundo semestre. Acho que esse é muito o foco do Botafogo. O Fluminense tem que se aproveitar disso e ganhar o primeiro clássico, pra ir com moral pro Fla-Flu, pra ir com moral com o Fluminense e Vasco, né? Na verdade é nessa ordem. Acho de verdade que os clássicos, a opinião minha, vai ser algo fundamental pra temporada do Fluminense. Diria que se a gente for bem nos clássicos, provavelmente a gente vai ter um ano acima da nossa expectativa. E se a gente começar a entrar no número de perder clássico, acho que será um ano complicado, tá? Vamos falar do próximo assunto, mas deixa aqui a sua opinião sobre esses números, se era o número que você imaginava, se algum número te chamou a atenção. Às vezes a gente gosta de fazer esse levantamento aqui, tá bom? Deixa aqui no comentário, tá? Vamos pro próximo assunto. O último assunto é só uma informação aqui, segundo o GE, o atacante João Neto, de 21 anos, teve seu contrato renovado até 2027 e deve viajar hoje para Portugal para assinar um empréstimo com o Portimonense sem opção de compra. Então, um empréstimo de 1 ano sem essa opção de compra. É o que a gente pode avaliar em relação a isso, né? Esse sem opção de compra que provavelmente ele volta para cá quando acabar, né? Claro que o Portimonense pode fazer uma proposta, o João Neto pode jogar muito, ele fazer uma proposta, mas não tá no contrato essa opção de compra. O Fluminense aparentemente ainda tem esperança no João Neto e conta com ele, tanto que renova o contrato até 27, que é de praxe normal, antes de você emprestar, você acabar estendendo um pouco esse contrato, mas conta com ele, é um moleque de 21 anos. Eu confesso que perdi um pouco a esperança no João Neto, mas é um moleque novo ainda, pra mim tinha muito potencial naquele sub-17, ele sofre com a lesão ali, que eu acho que atrapalha muito ele, mas assim, torço pra eu estar errado e ele jogar muito no Portimonense e voltar e a gente poder contar com o João Neto para uma próxima temporada. Mas confesso que não é essa a minha expectativa. É muito parecido com o que o Felipe Andrade, também teve matéria do GE, né? A gente já falou aqui do Felipe Andrade indo pro Houston Dynamo, Fluminense conversando, mas aparentemente é uma proposta em definitivo do Houston para ele jogar na MLS, para contratar. Lembrar que o Felipe Andrade tem 22 anos e o João Neto já foi mais destaque na base e diria até no profissional. Apesar da galera ter aquele grande hype de 2 jogos do Felipe Andrade, o João Neto tem números ok's, assim, tanto nesse mesmo Carioca ele faz gol, ele faz gol no Brasileirão contra o Atlético Paranaense, ele tem até números ok para centroavante, assim, mas nada que me dê essa esperança. E o último que tem que ser emprestado também, provavelmente, é o Luan Brito, né, que também tem 22 anos, a gente não tem nenhuma notícia sobre ele, mas tá nessa galera que fica dependente do Sub-23, o calendário Sub-23 não é algo tão atrativo, não é um campeonato tão atrativo, então sempre que tiver a oportunidade de você emprestar, ou de você vender também, cara, às vezes nesse tipo de jogador vale você ganhar aquele 1 milhão ali, você amarrar um bom contrato, ficar com a porcentagem, porque o Fluminense não vai utilizar nenhum dos 3, e a gente acaba perdendo dinheiro deixando eles parado aqui, tá? Enfim, galera, bom sábado pra todo mundo aí. Nesse momento você tá vendo isso aqui, estou lá no Cafil. Se você estiver vendo isso aqui e der tempo ainda de colar lá no Minimarket, no Cafil presencial, cola lá, devo ficar lá até umas 4h30, por aí, mais ou menos. Devo ficar lá tomando a cerveja e conversando. Bom pra conhecer um pouco mais de vocês e trocar uma ideia e contar a história, contar bastidores lá pra vocês, tá bom? Deixa o like, inscreve no canal e a gente se esbarra aqui em mais algum vídeo hoje, ou amanhã também tem pré-jogo, ou na arquibancada a gente se encontra. Só pra quem tá perguntando, tá? Não vou pra Cariacica, tá, galera? Infelizmente não dá pra gente ter todos os jogos, queríamos ir, mas o Jornada vai, mas não todos os membros do Jornada, por questão de logística e financeira também, né, cara? Senão fica muito caro pra gente. Então eu vou pra Brasília no confronto contra o Vasco, tá? Só tô falando isso aqui porque tem uma galera que me pergunta e confesso que na correria eu acabo esquecendo de responder, tá bom? Deixa aqui seu comentário, deixa o like, inscreve no canal, até a próxima. Valeu!